Nós aprovaremos a reforma no primeiro semestre. O senhor diz nas duas casas ou na Câmara? Nas duas casas. Nas duas casas. Nós aprovamos já na Comissão de Constituição e Justiça, vamos dia 2 agora, começa o prazo para formar a comissão especial, no começo da semana a comissão especial, e vamos lá. Nós vamos ter uma maior divulgação e certamente nós vamos ter também maior aprovação popular, porque essa reforma é reformar para garantir, não é reformar para tirar direito de ninguém, é reformar para garantir que os filhos e os netos vão ter previdência, vai conseguir se aposentar, porque do jeito que estamos, o sistema implodiria muito mais cedo. Nós temos uma base de 88% do Congresso Nacional. A base de sustentação do governo é 88% dos membros do Congresso. Isso nos dá uma base, nenhum presidente teve até hoje. Então nós temos uma determinada gordura para que a gente possa, se for o caso, queimar alguma gordura, aprovando ainda com bastante folga. Então, o governo tem que se ocupar da pauta de gerar empregos, de fazer a economia crescer, de nós termos a retomada do desenvolvimento. Eu acho que a pauta da Lava Jato, quem deve cuidar é o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. Nós não vamos, de nenhuma forma, parar o governo para ficar apreciando qual é a pauta da Lava Jato. Não. O governo tem que andar, o dia a dia do cidadão continua, o governo não pode ficar parado. A gordura que eu queimo é na minha base, eu posso perder alguns votos em razão exatamente dessas premissas que foram levantadas. Mas tem algumas coisas que são os pilares centrais da reforma. Idade mínima, 65 anos, isso é pilar da reforma. Igualdade de gênero, homem e mulher, mesma coisa, pilar da reforma. O sistema de pensão, nós vamos, a partir de agora, ter 50% do beneficiário, pensionista, e 10% para cada dependente. Então começa com 60%, que morre um, sobra o outro, 50 mais 10, e depois 10 para cada filho. E isto não, no momento que o filho chega na idade limite, 21 anos, este montante dele volta para a Previdência, não volta para o rateio familiar. Isso é uma modificação muito grande em relação ao que está acontecendo hoje. Não tem exigência de 49 anos, tem exigência de 25 anos para a aposentadoria. Aí começa com 76%. Daí em diante, cada um vai modulando conforme seja o seu interesse. Se ele quer ter 80% do valor da sua contribuição, ele deve ter 30 anos de contribuição. Se ele quer 90%, tem 40 anos. O Brasil é retardatário nesse processo em que ninguém, ou então nenhum país, paga 100%, como nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil, nenhum país paga 100% do valor. E sempre é uma parcela em decorrência dessas duas variáveis, da idade e da contribuição. Não tem nenhuma, absolutamente nenhum bode, tanto na regra de transição quanto nesse aqui. Nós precisamos de regras de transição, porque da forma como está, a reforma da Previdência já vai entrar em vigor daqui a 20 anos. Nós não podemos brincar com isso. A Previdência apresentou um déficit neste ano de 2016, 227 bilhões. 227 bilhões é o déficit da Previdência neste ano. Nós tivemos coisa de 50 bilhões de investimentos. 50 bilhões. E 227 é o déficit da Previdência. Óbvio que isso não pode continuar assim. O Brasil, por irresponsabilidade de nós políticos, desde 1991 até o ano 2016, cresceu a despesa mais do que 6% acima da inflação. Muito bem. Então, isso acaba dando números que tiveram que ser financiados pela carga tributária. A carga tributária lá em 91 era 25%, agora ela é 35%, 36%. Então rendeu 10%, 11% do PIB de custo nessa brincadeira. Além disso, lá em 91 a dívida era de pouquíssimos bilhões. Hoje nós devemos 4 trilhões e 400 bilhões é a dívida. Então agora eu respondo como é que se pagou essa irresponsabilidade, aumentando a carga tributária e tomando dinheiro no mercado, esses juros como
era quando nós chegamos 14,25. Isso não poderia continuar, não, o país se tornaria com absoluta incapacidade administrativa se nós não tivéssemos um basta nisso. Aí veio a nossa reforma fiscal, teto e a reforma da Previdência. Então, não é questão de querer fazer, é imperativo fazer. Se nós não fizermos a reforma da Previdência já como teto, em 2024, o nosso orçamento geral da União só serve para pagar folha de pagamento, saúde e educação, nada mais.